Só que daí veio um problema novo ali a partir de 2010, que a mulherada começou a encalhar totalmente, ou seja, não casar e não ter filhos, ou pior, elas começaram a se tornar emissol. Começaram a simplesmente engravidar de um cara sem nem estar casada. E daí a gente sabe que, por exemplo, nesse caso, ok, entra a pensão alimentícia para a criança, mas daí não entra a partilha de bens, que é um bife bem maior que a pensão e que é bem mais suculento. Vamos lá, a paulada que, por exemplo, um boomer, um cara da geração X tomou no divórcio foi absurdamente maior do que a paulada que um carinha da geração Y, ou talvez até geração Z, tá tomando simplesmente se tornando um pai de filho bastardo ali com uma mãe solteira. Porque de um lado ali no boomer de geração X tem uma partilha de bens, que é uma paulada bem maior junto com a pensão, e no atual tá vindo só uma pensão. Então agora a gente tem um modelo de mulher que não tá mais casando, então não tem mais acesso à partilha de bens, entendeu? Ou não tá tendo filho, então não vai ter nem acesso à pensão, ou tá tendo filho e daí tá tendo acesso só à pensão, que não é aquilo tudo. Não é aquilo tudo que era antes, e a mulherada tá sentindo isso. Então é por isso que ali, entre 2010 e 2015, começaram a jogar essas ideiazinhas de que não, a gente tem que ter cota para mulher no setor público, tem que ter cota para mulher no setor privado, tem que ter cota para mulher em instituições acadêmicas, porque para garantir de tudo quanto é jeito, que a gente crie basicamente reserva de mercado para elas, cabide de emprego. Porque o governo sabe que essa mulherada não está mais casando, não está mais tendo filho, independente de ser elas que não querem ou os homens que finalmente aprenderam e não ofereceram mais isso a elas. A questão é que se essas mulheres agora de geração Y e geração Z começarem a passar necessidade, o governo vai ter que meter a mão no bolso dele, porque não vai ter mais nenhum vínculo. Vamos lá, por exemplo, a mulher que simplesmente se tornou uma emissol, ela vai ter aquele vínculo com o cara que engravidou ela ou com os caras que engravidaram ela. Se ela foi bem putana e simplesmente engravidou de 2, 3 caras diferentes, então o governo sabe que pode colocar ali oficialzinho de justiça, advogado, juiz de aba 4 para simplesmente cobrar a pensão do cara e garantir na mulher. Só que a pensão, uma hora ela termina. E daí não tem aquela reserva também da partilha de bens. E a mulherada é carreirista, então já não tem mais aquela brecha para simplesmente receber pensão porque é ex-esposa. Que inclusive lá na época do governo do Temer cortaram isso daí também, reduziram bastante essa pensão para a ex-esposa que era dona de casa. Por mais que agora também estão tentando emplacar de alguma forma a ideia ali na separação, já tem precedente, de que se durante o casamento, a união estável, a mulher ela tiver parado de trabalhar, ela pode alegar na separação que ela sacrificou a carreira pelo homem, pela família e pelos filhos, e daí o cara vai ter que compensá-la de alguma forma. Mas entenda que se tu levar em consideração, por exemplo, o salário das mulheres e as áreas nas quais elas atuam, ainda assim essa paulada no divórcio, de pensão que uma hora termina porque a criança está grande demais para receber pensão, né? Já não é nem mais criança, é adulto. E se for pegar ali o equivalente do que a mulher geraria de riqueza trabalhando, se ela não tivesse abandonado, entre aspas, o trabalho por causa da família, do marido e dos filhos, ainda assim é um montante total inferior ao que as mulheres tinham acesso antes, quando era nos boomers de geração X que tem a partilha de bens. Porque na partilha de bens, tu tem bens ali que o homem está adquirindo no decorrer do casamento, da união estável, e a gente tem que levar em consideração que os homens escolhem áreas que são mais estressantes, que exigem mais esforço, que pagam mais. Então o que o cara consegue adquirir de bens ali no decorrer da vida dele é bem superior do que uma mulher adquiriria. Não é à toa que a gente tem a questão também das mulheres pagarem menos impostos, e se for pegar ali a aposentadoria equivalente do INSS, a aposentadoria delas é menor, porque elas produzem menos. Elas produzem menos e elas consomem mais. Então, esse negócio aí do Agenda 2030, Planeta 50-50, é tudo premeditado, é tudo aparelhado simplesmente para o governo pegar agora e jogar a conta dessa mulherada que não está casando, ou também não está casando e não está tendo filho, jogar nas empresas, jogar no próprio governo, no funcionalismo público, jogar nas instituições acadêmicas. Entendeu? Então é simplesmente um mecanismo para ele não ter que arcar com esses custos e não ter que dizer não para as mulheres,
não ter que cortar nada delas, mesmo porque a sociedade é ginoteísta pra caramba e só tem homem nesse mundo que não pode dizer não pra elas. O maridinho não pode dizer não pra mulher porque senão corre o risco de tomar divórcio. O político não pode dizer não para o eleitorado feminino porque senão ele pode não ser reeleito ou se ele está concorrendo ele não vai ser eleito. Entendeu? Então tá tudo meio que dominado. Tudo quanto é homem tá simplesmente emasculado se ele tá dentro do sistema, né? Se ele tá dentro do governo, ou se ele tá casado e com filhos, ou tá numa uma união estável, o cara tá ferrado, o cara tá dominado. Isso daí por todos os lados. Então, o governo ele vai simplesmente fazer de tudo para não ter que arcar com esses custos. Para ter que jogar num outro canto. Jogar nos homens, como sempre faz. Só que diferente do anteriormente, que simplesmente era jogado num ex-marido, basicamente o cara tá pagando individualmente pela mulher com quem ele se relacionou. Agora é coletivizado. Instituições acadêmicas, funcionalismo público, que é sustentado com a grana de todo mundo, empresas que no seu grande geral são criadas e mantidas por homens, então agora coletivamente todos os homens vão ter que bancar todas as mulheres da sociedade, sendo que essas mulheres elas não estão casando e estão tendo menos filhos do que tinha antigamente. Antes, quando era o custo individualizado, pelo menos elas estavam casando, o cara estava bancando uma mulher que se relacionou com ele e teve filhos com ele, e naquele arranjo da mulher casando, né, e não trabalhando tanto, elas pelo menos ainda tinham mais filhos. Então vê o quanto o negócio vai piorando. E agora tem outra questão, além de ser esse negócio também de redução de natalidade, tem a questão também de que isso vai ferrar com as empresas. Vai ferrar com a produtividade, com a lucratividade do país. Isso pode ferrar também com a própria arrecadação do governo. E inclusive os homens, começando a ver, eles já estão numa situação que eles não estão casando e não estão tendo filho. Então os homens eles já não têm mais aquele incentivo, que na verdade é pressão, para produzir e trabalhar tanto quanto os homens de antigamente. E agora eles vão chegar nas instituições públicas, acadêmicas e privadas e vão ver as mulheres recebendo tratamento preferencial. E agora me diz, tu acha que isso vai fazer o homem querer produzir mais ou produzir menos? Então, é mais uma situação que o governo ele se mete para querer dar uma desperto, só que toda vez que o governo ele tenta dar uma despertinho, ele só vai criando uma situação pior ainda mais para frente. Mas aí no final das contas não importa, né? Porque simplesmente um governante pode chegar lá e fazer umas porcaria, depois mais para frente ele não vai estar mais eleito, ele já vai ter tido os mandatos dele, simplesmente vai pegando a batata quente e empurrando mais para frente. É assim que o negócio opera. Mas o que a gente tem que entender disso tudo, basicamente é o seguinte, o governo não é burro. O governo ele é esperto. E da mesma forma que, por exemplo, os homens individualmente, eles estão com mãos atadas se eles estão dentro do sistema, em um relacionamento sério com uma mulher, todo mundo que está no governo ali, por causa do voto feminino, está com as mãos atadas também. Simplesmente não tem saída e o negócio só piora. Assim, não esperem por melhoras.